Esta é a 15ª Feira do Livro, na qual eu vou ser patrono. Eu já fui indicado para a Feira de Porto Alegre, para ser patrono 7 vezes. É obrigação nossa divulgar para as outras pessoas a importância da leitura. E a feira é um lugar apropriado para fazer isso. E essa é uma das funções do patrono. Além de ele ser uma espécie de porta-voz da feira, né, a personificação da feira, ajudar a divulgar a feira, ele deve aproveitar esse espaço também para ajudar a conscientizar as pessoas da importância da leitura. Ler não é um dever, mas um direito do cidadão. E, na minha opinião, é o maior de todos os direitos que o cidadão pode ter. Eu decidi que ia ser jornalista muito jovem. Eu tinha 14 anos, morava lá em Cachoeira. Com 16 anos eu trabalhava na Rádio Cachoeira já como repórter. Então foi uma coisa assim que veio ao natural. Depois da faculdade de jornalismo, eu abri uma editora de livros. Né? E como nesse país ser pequeno empresário é uma coisa muito difícil, e na área cultural mais ainda, né? Passado um tempo eu fechei a editora, mas não consegui fugir do livro. Né? Só que em vez de publicar os livros dos outros, por uma pequena empresa, eu fui escrever meus próprios livros. Fiz uma viagem para a África, um desafio que eu me propus. Eu decidi que eu ia escalar o Monte Kilimanjaro, que é a montanha mais alta que tem na África. Né? Peguei a mochila, botei nas costas, fui para a África e depois de uma série de histórias, de uma série de peripécias, acabei no cume da montanha. Né? Eu achei que eu tinha uma história interessante para contar. Escrevi um livro, se chama Aventura no Topo da África. Né? E eu ofereci esse livro para algumas editoras e elas toparam, todas elas toparam publicar. Eu acabei fechando um contrato com a editora Record do Rio, que é a maior editora brasileira, né? Porque eles me propuseram não só publicar aquele livro, mas como publicar uma coleção de livros. Com o passar do tempo, os livros foram vendendo cada vez mais e eu fui me abrindo mão das outras atividades que eu tinha. Faz 15 anos que eu estou nesse projeto, eu já publiquei 14 livros, esse ano vai sair o 15º, né? Então, todo ano eu faço uma viagem, mais ou menos 3, 4 meses, por algum lugar do mundo que eu escolho, vivo lá, interajo com as pessoas, né? Mais com as pessoas que com as paisagens, com os monumentos, e na volta escrevo um livro. Depois de ter feito 13 livros nesse molde, eu resolvi fazer um romance, um livro de ficção, e que era também uma viagem. Esse livro se chama Gringo e ele narra a viagem de um brasileiro pela América do Sul, né? Paraguai, Bolívia e Peru, que são 3 países que eu considero assim, dos mais bonitos e dos mais interessantes do mundo. Só que quando o livro estava pronto, antes de publicar, né, e na hora de fazer a última revisão, eu decidi fazer a viagem que eu tinha inventado. Né? Então eu peguei a mochila, peguei o livro e fui lá e fiz exatamente a viagem que eu havia inventado no livro. Os meus livros eles dividem em 3 linguagens. Né? Tem uma coleção chamada Viagens Radicais, que são reportagens sobre grandes travessias que eu faço. Né? Escrevi 10 livros nessa técnica. O último deles se chama Vietnã Pós-Guerra, que eu fui para o Vietnã acompanhado do Ferreira, um grande amigo meu, fotógrafo. Né? E eu reescrevi a história da guerra do Vietnã sob o ponto de vista dos vietnamitas. Então essa viagem, eu visitei todos os lugares onde aconteceram as grandes batalhas durante a guerra do Vietnã, aqueles lugares foram importantes, que ainda hoje estão lá, não é? E fui recontando a história da guerra. E uma coisa assim fantástica que eu descobri já no primeiro dia que eu cheguei lá, que o que a gente aqui chama de guerra do Vietnã, eles chamam de guerra americana. Até o nome da guerra muda dependendo do lado que a conta. Né? Então essa é uma coleção, são reportagens, a linguagem é jornalística. E eu lancei uma coleção de crônicas, né? Que não mudei um pouco o tema, não são mais grandes travessias, mas são livros sobre cidades, e mudei a linguagem também. Em vez da reportagem, eu usei como linguagem a crônica. Eu escrevi o primeiro sobre Havana, escrevi um segundo sobre Jerusalém, e agora estou escrevendo um terceiro sobre a cidade de Atenas. É uma coleção sobre cidades. Né? A ideia é que no final da leitura o leitor se sinta como se ele tivesse morado um tempo naquela cidade lá.